Eu sou Luísa Comari e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre algo que acontece em qualquer casa, em qualquer relação, em qualquer advocacia, os pequenos conflitos do dia a dia. Porque sim, pessoal, onde tem uma pessoa, duas pessoas têm conflitos. Eu costumo dizer que às vezes onde tem uma pessoa tem conflito, porque às vezes a gente conflita com a gente mesmo, não é mesmo? Quem nunca? Pessoal, e eu quero falar com vocês sobre isso, porque eu acredito que nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas profissionais, a maneira como a gente lida com o conflito faz toda a diferença para os nossos resultados finais. Aqui, por exemplo, eu tive uma grande adaptação quando eu vim morar com o senhor meu noivo. Por quê, gente? Porque o conflito, ele não é a briga, entendeu? Ele não é Ucrânia versus Rússia. O conflito, ele é toda a divergência. O conflito, ele é toda a ruptura de expectativa. E isso é tão importante que vocês entendam enquanto pessoas e advogadas. O conflito, ele não nasce grandão. O conflito não nasce como uma briga já. O conflito ele nasce justamente de uma expectativa que foi quebrada por má fé, por boa fé, por descuido, por negligência, por omissão. O conflito é essa ruptura. Mas a maneira como você vai lidar com essa ruptura é que realmente vai dizer o que vai acontecer. E eu uso dizer mais, é como você lida com essa ruptura que também diz quem você é. Aqui, por exemplo, o senhor meu noivo e eu temos ritmos muito diferentes. Isso ficou muito claro quando a gente resolveu morar junto, né? Quando a gente resolveu casar de coração, porque nós ficamos noivos, resolvemos morar juntos, vamos casar dia 8 do 11, mas no meu coração casados somos. E aí, gente, ficou muito claro que a gente tinha ritmos muito diferentes. Eu, por exemplo, sou do tipo que organizo tudo antes de dormir. Ele já é do tipo que gostaria de deixar para amanhã. E parece bobo, mas você já reparou como esses pequenos detalhes viram discussões? E na maioria das vezes não é sobre a louça ou a bagunça, é a sensação de que o outro não entende o nosso jeito. Mas vem sempre aquilo, será que eu entendo o jeito do outro, né? Será que eu estou conseguindo entender por que que o outro prefere daquela maneira? E se você já foi morar junto com alguém, se você já é casada, se você não é, se você morou em república, você já percebeu isso. Estou falando só do aspecto pessoal. Eu, por exemplo, não passei muito por essas questões. Por que que eu não passei muito por essas questões? Eu não passei muito por elas porque eu fui com 16 anos morar fora, longe da minha família, e agora com 36 eu vim morar com o senhor meu noivo, né? Então, durante 20 anos, eu também não tive essa experiência na minha vida pessoal, porque eu nunca precisei, por assim dizer, negociar. Eu morava sozinha, negociava outras coisas, mas não negociava nessa profundidade. E você não pode se enganar, tá? Por quê? A maneira como você negocia no micro é a maneira que você negocia no macro. Então você precisa se conhecer. Porque não adianta você achar que se você não faz em casa, você vai fazer no escritório. Seja com a sua equipe, com o seu cliente, com os seus parceiros. A verdade é, a negociadora que você é na sua vida pessoal é a negociadora que você é na sua vida profissional. Porque quantas vezes você já não se viu na situação de ter que negociar? O seu cliente, por exemplo. Pessoal, o maior problema que os escritórios têm não é jurídico, nenhum grande problema que o escritório tem é jurídico, é sempre relacional. É a falta de escuta, é a pressa em responder, é a vontade de ter razão antes de buscar a solução. Se você quer ser uma boa advogada, não queira ter razão. Se você quer ser uma boa esposa, não queira ter razão. Se você quer ser uma boa companhia, uma boa sócia, uma boa amiga, não queira ter razão. Queira buscar a solução, queira entender o problema, compreender os diferentes pontos de vista, para aí, a partir daí, você começar a construir um denominador em comum. Eu acredito sinceramente que a advocacia do futuro, que já é a que a gente está vivendo, inclusive, vai exigir de nós algo muito além do conhecimento técnico. Vai exigir habilidade para negociar, para mediar, para trazer clareza em meio à confusão. Porque se em casa a gente briga por um pano de prato na pia,
Imagina o que acontece quando estão em jogo milhões, quando estão em jogo empresas, quando estão em jogo famílias inteiras. Se a gente não souber conversar, tudo sempre vai virar uma guerra. E esse é o meu convite hoje aqui para vocês. Olhe para os pequenos conflitos da sua vida e veja como você lida com eles. Porque, novamente, a maneira como você se posiciona no micro é o que você vai levar o macro. A maneira como você se comporta em casa é como você vai se comportar no escritório, no tribunal, nos atendimentos, nas reuniões com os seus parceiros. E a advocacia que floresce é aquela que sabe transformar conflitos em pontes. E é justamente por isso que eu procurei me aprimorar cada vez mais nas soluções extrajudiciais de controvérsias, e é por isso que eu realmente mergulhei na negociação ao longo dos últimos anos. Foi por isso que eu abracei o Sejusc e fui atrás de fazer os cursos do CNJ em 2016. Foi por isso que eu fiz o meu mestrado em soluções extrajudiciais de controvérsias, que eu concluí em 2023. E é por isso que agora, em 2025, como comemoração aos 12 anos da LCR, eu estou lançando a negociação planejada. A negociação planejada vai ser um curso que vocês vão saber mais ao longo de setembro, mas vocês já estão sabendo aqui em primeira mão, e que vai justamente versar sobre o universo da negociação dentro da advocacia. Nós vamos ter dois grandes objetivos, dois grandes pilares. Nós vamos falar sobre precificação e negociação de honorários de um lado, e do outro lado, nós vamos falar sobre como usar a negociação extrajudicial para auxiliar os seus clientes a resolverem os conflitos deles, tá? Tá ficando muito especial, eu estou muito feliz com esse curso e a maneira como ele está ficando e sendo desenhado. Se vocês quiserem saber mais, coloca aqui embaixo negociação, que eu converso com vocês sobre isso. E também fiquem de olho, tanto aqui quanto no Instagram, porque para você que me acompanha há mais tempo, eu relembro. Para você que não acompanha, eu te conto. Dia 20 de outubro é aniversário da LCR. Esse ano, a gente está fazendo 12 anos. Todo ano, nessa época do ano, eu faço atualizações, novas gravações e também planejo um novo curso pontual naquele período como comemoração. E sempre tem preços especiais, viu? Bom, esse ano é a negociação planejada. Então fiquem de olho, se você quiser saber mais sobre todo esse movimento, você já sabe, coloca a negociação aqui. Do mais, muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela confiança. Espero que a partir de hoje vocês se atentem mais à importância da negociação em suas vidas, porque não é uma simples solução extrajudicial, não é história para boi dormir, não é uma coisa que veio para não ficar. É o futuro da advocacia e você precisa se preparar para usar ela a seu favor, seja como gestora, seja como advogada. Pessoal, muito obrigada pela confiança. A gente se vê no nosso próximo episódio aqui do podcast Onde os Planos Começam.